Senhora Presidente, senhoras e senhores, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Inicialmente, queria cumprimentar a deputada Meire Serafim por ter sido a subscritora do requerimento que possibilitou a realização dessa sessão solene. O Estado do Acre é muito afeto a mim, primeiro porque eu tive uma relação de muita amizade, de trabalho com meu diletíssimo amigo, ex-deputado Henrique Afonso, hoje vice-prefeito da cidade de Cruzeiro do Sul, onde eu já estive por 2 vezes, um lugar muito aprazível. E segundo, por ter convivido nesta casa com o saudoso deputado Dr. Enéas Ferreira Carneiro, também acreano de Rio Branco. Inclusive, senhora presidente, vou aproveitar e de ofertar a biografia escrita por Renato Veloso, publicado pela Livraria Resistência Cultural Editora. Meu nome é Enéas, um grande médico, físico, matemático, professor, fundador do PRONA e um dos maiores especialistas do mundo em eletrocardiografia, e muitas vezes esquecido apenas por causa das suas posições políticas, o que é uma pena. Então eu aproveito e peço licença à senhora, essa sessão, para que as autoridades do Acre e de Rio Branco possam homenagear o doutor Enéas. Não tem uma UPA, não tem um posto de saúde, não tem nenhuma escola com o nome do doutor Enéas no estado do Acre. Então fica aí também o meu apelo. Então, este mês completou 120 dias da assinatura do Tratado de Petrópolis. Foi em 17 de novembro de 1903 que se pôs fim a uma série de conflitos por territórios no extremo oeste do Brasil. Esse tratado fez com que o Brasil anexasse mais uma porção de terra à soberania brasileira. Esse tratado assegurou que o Acre fosse definitivamente incorporado ao território brasileiro. Desde o fim do século XIX, o Brasil já reconhecia que aquele território pertenceria à Bolívia, mas uma questão geopolítica fez com que a legitimidade do território fosse contestada, principalmente por causa da questão da borracha, tem uma grande produção e seria difícil a saída dessa produção do látex pelo lado boliviano, e sendo que no Acre seria mais fácil por causa da bacia hidrográfica do Amazonas, do rio Jurus. Pois bem, então essa constatação fez com que fosse assinado o Tratado de Ayacucho, que não encontrava uma correspondência geográfica na região. E o detalhe curioso é que nunca foi feito a demarcação do fato dessas terras. E aí, então, a gente diz na geopolítica, nas relações internacionais, que geografia é destino. E essa grande diversidade geográfica que caracteriza o nosso continente americano, é preciso reconhecer que regiões dentro de certos países podem significar vantagens ou desvantagens para uma exploração econômica, inclusive para o povoamento. Para o sucesso, então, do Tratado de Petrópolis, o destino estava com o Brasil. A exploração dos seningais, como eu falei, era muito mais fácil pelo rio Juruá e pelo rio Purus. Vale a pena ressaltar também a grande imigração dos meus conterrâneos nordestinos que também foram trabalhar no Acre. Então, percebendo-se a questão econômica, percebendo-se a possível rentabilidade dessa exploração do látex, fez com que essa região fosse, então, bastante visada, bastante disputada. Os bolivianos tentaram outra forma de controle, propondo o arrendamento da área. Criou-se, então, uma empresa estatal, a Bolivian Syndicate, possibilitando o embaixador boliviano em Londres assinar um futuro contrato de arrendamento do Acre. Eis que surgiu o impasse, ou seja, uma grande reação, principalmente dos políticos brasileiros, dos jornalistas brasileiros e também, obviamente, dos empresários. Então, a discussão, o ponto nevrálgico era como permitir a ingerência estrangeira, a gerência inglesa, principalmente, em solo brasileiro. Faz até lembrar, deputada Lara, a questão, na época de Getúlio Vargas, do petróleo, da luta do petróleo. Pois bem, então, no início do governo do presidente Rodrigues Alves,
né, José Paranhos Júnior, o famosíssimo Barão do Rio Branco, assumiu o Ministério das Relações Exteriores e passou a encabeçar diretamente as negociações com a Bolívia. O barão, na época, então, propôs à Bolívia que se formasse uma comissão para elaborar um tratado de permuta entre as duas nações. E aí é curioso, senhora presidente, que o Barão do Rio Branco reconhecia que a Bolívia tinha direito à área. Curioso isso. E aí ele propôs, então, de uma maneira bastante política, bastante amistosa, que a Bolívia, então, cedesse esse pedaço do território para o Brasil, não é? E que permitiria, inclusive, uma maior integração entre os dois países, e essa cessão de terras às margens do Rio Madeira permitiria, então, à Bolívia o acesso à bacia amazônica. E aí, então, o tratado foi assinado por Rio Branco e Assis Brasil, né, no dia 17 de novembro, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. De tal maneira, senhora presidente, passados 120 anos, a gente assegura o seguinte, que só tem futuro quem tem um passado. E nós temos todo um passado do Acre. O Barão do Rio Branco foi homenageado com a capital do estado e, como disse a mensagem do nosso presidente Arthur Lira, o Acre foi o único território do fato acrescentado ao território nacional, né, sem guerras. Portanto, foi uma vitória diplomática. E aí, então, passou, a partir desse momento, a termos, dentro da diplomacia internacional, o reconhecimento da proeza do Brasil. E eu peço licença, então, para encerrar e citar um pedaço do hino do Acre, composta pelo médico e poeta Francisco Mangabeira. Que este sol a brilhar soberano sobre as matas que o veem com amor, enche o peito de cada criano de nobreza, constância e valor. Viva Rio Branco, viva o Acre e viva a saudosa memória do Barão do Rio Branco. Muito obrigado. Passa a palavra o capitão Abraão, Polícia Militar do Acre.